Bom dia, hoje são 11 de agosto de 2013, domingo, Dia dos Pais, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui neste vídeo mostrar dois erros de língua portuguesa cometidos pelo Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Fiesp significa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Paulo Scaff fez esse pronunciamento recentemente e saiu aí veiculado em várias televisões, né? Uma propaganda aí da Fiesp sobre energia elétrica. Transcrevi aqui para o quadro, né, as afirmações do Paulo Scaff. A primeira aqui, quando ele diz: nesse momento tenho duas notícias importantes para vocês. Uma boa e uma não vou pronunciar agora. Veja a pronúncia dele em relação a este vocábulo aqui, ó, tá? E agora aqui a segunda frase, ele diz: e mandem recado para o seu deputado, para o seu senador, eles foram eleitos para lhe defender. Aqui, nestes dois pronunciamentos do Paulo Scaff, há aqui dois erros de língua portuguesa. Um aqui, nesta pronúncia, na pronúncia deste vocábulo, e a outra, o erro está aqui, ó. Então vamos ouvir aqui o Paulo Scaff, né? Presidente da Fiesp. Presta atenção aí, é bem rápida a propaganda. Presta atenção no que ele diz. Vamos aqui. Nesse momento, tenho duas notícias importantes para vocês. Uma boa e uma ruim. Notícia boa é que a presidente Dilma entrou nessa briga e fez a medida provisória 579, que a partir de janeiro vai reduzir em torno de 20% todas as contas de luz. A notícia ruim é que algumas poucas empresas estatais de energia, que vêm cobrando durante anos e anos preços absurdos e injustos, estão fazendo um grande lobby junto a deputados e senadores para derrubar a lei da presidente Dilma. Não podemos permitir que isso aconteça. Ligue para as rádios, jornais, TVs, usem a internet e mandem recado para o seu deputado, para o seu senador. Eles foram eleitos para lhe defender e não defender interesses de empresas de energia. Energia a preço justo. Lute por essa conquista. Pois bem, né? Aí está. Vamos agora aqui analisar os dois erros de língua portuguesa cometidos pelo Paulo Scaff. Eu sempre digo aqui em meus vídeos sobre língua portuguesa que a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo. Ela é tão difícil que nela calça é algo que se bota e bota é algo que se calça. Veja aí a dificuldade. Pois bem, vamos aqui aos erros de língua portuguesa. O Paulo Scaff diz: nesse momento tenho duas notícias importantes para vocês. Uma boa e uma ruim. Ele pronuncia ruim. Está errado. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos, né? Ruim. A pronúncia não é ruim. A pronúncia correta é ruim. Ruim e não ruim. Vamos aqui, ó. Ele pronunciou ruim, como se o vocábulo ruim fosse monossílabo, apenas uma sílaba, ó. Ele pronunciou assim, ó, ruim. Tudo isso como se fosse uma sílaba só, ruim, ruim. E é assim que a quase totalidade da população brasileira pronuncia o vocábulo. Ruim, ruim, está incorreta. A pronúncia correta é ruim. Duas sílabas, ó, ruim, ruim, olha aí, duas sílabas. Ruim é uma palavra oxítona na língua portuguesa. Por que oxítona? Porque o acento tônico
e não o gráfico, o acento tônico, a sílaba mais forte recai aqui na última sílaba. O acento mais forte, o acento tônico. Ruim. Olha aí, ó. Ruim. Se você gritar, internauta, esta palavra aqui, você vai descobrir onde está o acento tônico, o mais forte, na última sílaba. Grite aí. Você diz, ó, ruim. Olha aí. Você demora mais na sílaba forte. Ruim. Percebeu? Então, pronúncia correta. Ruim. O Paulo Scaff pronuncia ruim. Aí na propaganda, 2 vezes. Ruim. Incorreto. Muito bem. Segundo erro. Vamos aqui apagar, né? Segundo erro cometido por ele. E veja que o texto é bem pequeno, hein? Veja como a língua portuguesa é complicada. Pessoas com boa educação, né? Com boa instrução, colégios particulares, colégios caríssimos, e cometem erros de língua portuguesa, como é complicado. Então vamos aqui à outra afirmação dele. Ele diz, ó, e mandem recado para o seu deputado, para o seu senador. Eles foram eleitos para lhe defender. Aqui está outro erro de língua portuguesa. Lhe defender. Por quê? Está errado. Porque aqui lhe está errado. É simples. Vamos aqui. Ora, lhe para lhe defender. Para defender alguém. Correto? Então veja. O lhe aqui é um pronome oblíquo átono. Quem está acompanhando aqui é o complemento de um verbo. Aqui está o verbo, ó. O verbo defender. Não é isso? Então o lhe é um pronome oblíquo átono que está aqui completando o sentido de um verbo, o verbo defender. Muito bem. Ora, o verbo defender é um verbo transitivo direto. Veja, ó, VTD. Não é isso? Vamos aqui. É um verbo transitivo direto. Quem defende, defende alguém. Quem defende, defende alguma coisa. Quem defende, defende um ponto de vista, algo. Então veja, o verbo defender pede um complemento. E esse complemento, ele vem sem preposição. Eu digo assim, ó. Eu digo, vamos aqui pegar um pincel melhor, né? Eu digo assim, ó. Defendo meu time. Pronto. Defendo meu time. Olha aí. Verbo defender. Verbo defender, ó. Defendo meu time. É um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Eu digo, defendo, defendo. Quem me escuta vai perguntar, Eustáquio, você defende o quê? Olha aí. O verbo é incompleto, pede um complemento sem preposição. Então, você defende o quê? Aí eu digo, defendo o meu time. Meu time. Então, meu time é o complemento. É a expressão que completa o sentido do verbo. Ó. O verbo pede o complemento. E este complemento aqui, ele vem sem preposição. Não há preposição aqui, ó, entre defendo e meu. Não há. Então aqui é um objeto direto, veja. Objeto direto. O verbo defender. Se eu trocar meu time por um pronome, não pode ser o lhe, porque o lhe não pode jamais ser complemento de um verbo transitivo direto. O lhe não. Então veja, eu digo assim, defendo meu time. Aí eu coloco, ó, defendo, vamos repetir aqui, ó, defendo meu time. Eu posso colocar aqui, como é ele, não é isso? A terceira pessoa do singular. Então eu coloco aqui, ó, defendo, olha aqui o pronome. O pronome correto é o U aqui, ó, defendo-o, defendo-o. Por quê? Porque o é para verbos transitivos diretos, ó. É o caso aqui. Agora, o lhe
é diferente. O lhe, este pronome oblíquo átono aqui, o lhe, só vai servir como complemento para um verbo transitivo indireto. Olha a diferença. O lhe só vai servir como complemento, aparecer como complemento, diante de um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Então o erro está aqui, ó. O verbo defender é verbo transitivo direto. Logo, o lhe não pode servir como complemento. Tem que mudar isso aqui, ó. Então o correto aí, o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, deveria ter dito assim, ó. E mandem recado para seus deputados, né? E senador. Eles foram eleitos para os defender. Olha aí, ó. Os defender. Em relação a eleitores, ó. Os defender. Ou então, para defendê-los. Olha aqui. Defendê-los. Ele poderia ter dito também assim, ó. Olha aí. O us aqui de novo, ó. O us como complemento de um verbo transitivo direto. Aí estaria o correto, ó. Para os defender ou para defendê-los. Correto? Então, veja. Mais aqui uma orientação, ó. O lhe, como eu disse, só pode ser complemento de um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Exemplo, eu digo assim, ó. Obedeço ao meu pai. Olha aqui. Ao meu pai. Certo? Muito bem. Aqui é o verbo obedecer. O verbo obedecer é diferente do verbo defender. Defender é verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Olha aqui o exemplo. Já o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Olha a diferença. Aqui, VTD. Aqui, VTI. Verbo transitivo indireto. Obedecer é um verbo que pede também um complemento. Só que o complemento exigido pelo verbo, ele vem com uma preposição. Olha a diferença. E aqui está a preposição, ó. Preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. A uma pessoa. A uma lei. Entendeu? Quem obedece, obedece a alguém. Ou seja, este a aí é uma preposição exigida pelo verbo. Então aqui é um verbo transitivo indireto. Eu digo, eu obedeço, obedeço. Quem me ouve vai perguntar assim, obedece a quem, rapaz? Obedece a quem? Olha aí o a, preposição. Aí eu digo, ao meu pai. Então, ao meu pai é um complemento relativo ao verbo obedecer, com preposição, olha aqui, preposição a. Então aqui é um objeto indireto, diferente daqui, ó. Aqui é objeto direto, porque o verbo não exige preposição, o verbo defender. Aqui o verbo obedecer exige preposição, é por isso que é objeto indireto. Então veja, então se eu substituir ao meu pai, que é ele, né? Como eu fiz aqui, ó, eu coloquei o aqui para verbo transitivo direto, aqui é diferente. Eu digo assim, obedeço ao meu pai. Ou então, eu digo, obedeço-lhe. Olha aí, o lhe aqui é complemento. É complemento. E está correto. Por quê? Porque ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então, veja, obedeço, verbo transitivo indireto. E este lhe é o objeto indireto, substituindo a expressão ao meu pai. Obedeço-lhe. Então, o erro lá do Paulo Scaff foi quando ele disse defendo-lhe. Defendo-lhe. Aí está o para lhe defender. Ele usou, né? Para lhe defender. Aí está incorreto. Porque o lhe não pode ser complemento jamais de um verbo transitivo direto.
Tem que ser o U para singular, né? Ou então o A para singular, né? Olha aí. Já aqui não. O lhe só pode ser complemento de um verbo transitivo indireto. Então aqui, ó, é o exemplo. Entendeu? Eis aí, portanto, os dois erros do Paulo Scaff, né? Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O primeiro erro foi aquele, né, da pronúncia da palavra ruim. Ele pronunciou a palavra ruim, 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 como se fosse monossílaba. Não, ela é dissílaba. E o acento mais forte recai na última sílaba. Ruim, ruim. Olha aí, ruim é a pronúncia correta. E o erro dele foi dizer, eles foram eleitos para lhe defender. Para lhe defender. Aí está o erro também dele, né? Seria o correto aí para o defender, para os defender ou para defendê-los. Portanto aí, mais uma observação sobre a língua portuguesa. Essa língua que é a mais difícil do mundo. É tão difícil, repito, que nela calça é algo que se bota e bota é algo que se calça. Muito obrigado.